Uma boa tarde, sejam bem-vindos. Caso vocês que entrando em contato com essa palestra, com este vídeo que vai estar na internet, caso seja uma primeira vez que vocês tenham tido contato com o Espiritismo, vocês não o conheçam ou têm uma ideia válida, eu vou dar uma sugestão para vocês. Vocês pesquisem aí na internet, aí no Google aí, procurem o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, baixem ele ou compram ele numa livraria, em algum lugar e comecem a lê-lo, a estudá-lo, a procurar entender do que de fato se trata o espiritismo, porque os conteúdos que vocês vão encontrar na internet, né, mesmo as nossas próprias palestras, vão trazer conteúdos profundos a respeito da nossa própria natureza, vão falar da vida, mas essa é uma pálida parte do que de fato trata o espiritismo. Ele é muito mais amplo, ele é muito, muito mais profundo, ele vai abordar sobre todas as questões da vida, de forma muito ampla, muito profunda. Então, para a gente poder desenvolver uma ideia, uma visão sobre do que se trata, a gente vai ter que estudar. Esse é o primeiro passo e extremamente importante, porque a gente pode ficar nessas ideias superficiais que a gente vai encontrar por aí e achar que isso é espiritismo e não é. E aí a gente pode largar de mão essa oportunidade riquíssima que se apresenta para nós, que é ter contato com o espiritismo. Esse é um recado para quem está chegando pela primeira vez em contatos aí com as nossas palestras, as nossas atividades. E quem já acha que é simpatizante ou que acha que é espírita, a gente tem que rever o quanto a gente ainda tem muitas limitações e muitas vezes a gente acaba estacionando ao longo do caminho. Então a gente tem que redobrar a nossa atenção, os nossos esforços, nosso sentimento de se renovar e de querer buscar mais, se auto-enxergar e compreender mais mesmo. Porque a gente fica nas limitações dos nossos preconceitos, dos nossos achismos, e a gente acaba muitas vezes se perdendo. Então, fica também esse convite, esse alerta, para que a gente faça diferente, tá? Então, isso aqui que a gente faz aqui hoje é uma pequena parte, né? É um terço do que o Espiritismo representa. Seria o aspecto mais religioso, porque vai abordar o Evangelho de Jesus, vai abordar os fundamentos morais. Mas tem toda uma questão filosófica e prática que vai se dar nas relações onde tem atividades mediúnicas, onde a gente vai ver a validade dos conceitos e a realidade de tudo que a gente aprende no Espiritismo. Então a gente tem que ir em busca disso, né? Pode estar longe da gente, né, no momento, mas se a gente for em busca, pode ser que se oportunize logo ali na frente para nós essa oportunidade. Então, busquemos, tá? Eu passo a palavra para o nosso amigo Geiso, que vai falar para a gente o capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Oi, pessoal. Boa tarde. Bom, eu vou entrar direto no capítulo hoje, que tem esse título: Muitos chamados, poucos escolhidos. Antes de eu falar sobre o que significa o chamado e a escolha, eu vou contar eu mesmo, sem ler toda a passagem hoje, porque eu quero falar de outras também, e dá título ao capítulo. Ela diz o seguinte, ela conta Jesus contando uma história. Nessa história tem um rei que quer celebrar o casamento do filho. E ele manda os seus servos a chamar as pessoas, a convidar as pessoas do seu reino para irem lá na festa. Ele manda, os servos voltam com a negativa, as pessoas se recusam a ir. Ele envia novos servos, dizendo que está tudo pronto para receber todo mundo. Eles devem ir.
E em vez de responder, dessa vez eles pegam os servos, os convidados pegam os servos e matam eles, trucidam. Aí o rei fica com raiva daquilo e envia os servos de forma a convidar todo mundo, mesmo fora do reino. Bons e maus, quem aparecesse pela frente. Convida todo mundo. Chega no dia da festa, o rei entra no salão onde está acontecendo a festa e tem alguém que está sentado na mesa sem a túnica nupcial. A túnica nupcial, segundo as tradições do povo hebreu lá, na época, era uma camiseta ou uma camisa que o noivo vestia para casar. A túnica nupcial não era uma camisa que todos os convidados vestiam. Era a camisa que o noivo vestia. Então já começa a chamar a atenção, porque essa pessoa que o rei vê sem a túnica nupcial é um convidado, não é o noivo. E aí ele chega para falar com essa pessoa e ele pergunta: como é que tu entrou aqui sem a túnica nupcial? Isso também já dá uma ideia de que para entrar ali só poderia se tu tivesse vestindo essa túnica nupcial. Senão não teria nem como entrar. O que também já é diferente dos hábitos da época. Jesus fazia isso de propósito, justamente para chamar a atenção. Aí, a pessoa ali, interpelada, fica em silêncio, ela não tem o que dizer. E o rei pega e diz, então, ordena aos servos que peguem ele, atem os pés e as mãos, joguem ele para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. O que também é uma atitude que parece desproporcional para alguém que simplesmente não está vestindo uma camisa. Ou a camisa adequada. Mas isso está cheio dos simbolismos que eram de tanto gosto do povo hebreu e de que Jesus se usou tantas vezes nas parábolas. Se a gente entender que a túnica nupcial representa justamente os valores com os quais a gente vai a um casamento. Por outra, quando a gente casa, antes de mais nada, com ideias profundas. Ou deveria ser assim. Existem várias passagens na Bíblia em que Jesus usa parábolas em que há casamentos representando exatamente isso, casamento por afinidade de ideias. Justamente tem um, inclusive, que ele vem para ser o noivo em que ele vai casar com a humanidade. A noiva é a humanidade, ele é o noivo, vai haver um casamento de valores. Só que isso não iria acontecer naquele primeiro momento em que ele está aqui encarnado. Isso seria do amadurecimento dos séculos que levaria a isso. Pois nessa passagem acontece a mesma coisa. O indivíduo que vai casar com aqueles valores, ele precisa se imbuir deles. Essa é a representação da túnica. Ele precisa realmente acreditar, viver aquilo. Não é algo que possa ser simplesmente falado da boca para fora, enunciado. É algo que precisa ser profundamente vivido. Senão, o que acontece? Tu recebe o chamado, tu recebe o convite da vida no sentido de melhorar os teus valores, melhorar os teus princípios, entender os fundamentos gerais da vida, entender os propósitos da vida. A gente recebe isso todos os dias, não apenas através de questões religiosas, mas todos os dias. Quantas vezes a gente faz ações, passa por situações, se coloca em situações, faz escolhas, interage com as pessoas e se dá conta dos nossos erros, se dá conta que aquilo ali está produzindo problemas.
Quantas vezes a nossa própria consciência nos cobra, nos adverte de determinadas coisas que a gente está fazendo e a gente ignora e insiste dentro de um mesmo comportamento. Muitas vezes, pelos mais diversos motivos, com as mais diversas justificativas, com medo, com vício, todos os tipos de fugas que a gente se impõe, compensações, transferências, enfim. Mas no fim, lá no fundo, a gente sabe, se a gente for conversar com a gente mesmo, a gente sabe que a gente deveria estar fazendo outra coisa. E isso produz um tormento interno. Isso é resultado justamente da gente não aderir àquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente está entendendo. Ainda está numa superficialidade. O que acontece? Isso gera, então, esses tormentos, essas consequências, que são o resultado do final da passagem que eu falei. Quando o rei diz, joga ele nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, é uma figura de quê? Sofrimento. Ou seja, olhando todo esse contexto, são os sofrimentos que a gente se autoimpõe como consequência de não escolher viver aquilo que a gente já consegue compreender. Vamos olhar sobre um outro aspecto. Sobre se salvar, né? Na próxima passagem, ele começa inclusive falando isso, porque chega alguém para conversar com Jesus e pergunta para ele: Senhor, são poucos os que se salvam? Mas o que é salvar, né? E aí a gente traz essas ideias das religiões dos séculos, ideias que dependem de uma aprovação de Deus, que então nos levaria a um paraíso, de acordo com a religião, né, que a gente desposa. Só que a verdade é que isso não é feito de fora para dentro, não é Deus que faz esse filtro. Deus criou leis que são universais, elas atuam sobre todos os seres o tempo inteiro. Não precisa ele ficar falando, não, agora eu gostei de ti, fui com a tua cara, tu veio aqui, tu veio na religião que eu acho que é melhor, e aí tu vai agora então para o paraíso, tu cumpriu esse ritual aqui ético, social, tu te comportou bem, tu pagou os teus impostos, tu fez todas as coisas certinho, então eu vou te dar como prêmio isso aqui. Tu deu esmola para as pessoas, tu ajudou materialmente as pessoas, então eu vou te dar aqui o paraíso como recompensa. A gente albergou e traz ainda dentro de nós esse tipo de conteúdo. Só que não é assim, é uma relação que é de dentro para fora. Como nós somos também criaturas, né? Ou seja, criações de Deus, e viemos progredindo ao longo de um processo evolutivo, o que acontece? É justamente o que a gente vai aprendendo que vai determinando como a gente se relaciona. Ou seja, se dentro de uma etapa evolutiva eu entendo que funciona de uma determinada maneira, que o melhor a ser feito é ter um determinado tipo de comportamento, e eu tenho aquele tipo de comportamento, eu consigo um nível de paz interna. Se eu desacordo, o meu comportamento vai em desacordo com isso que eu já consigo entender, isso vai me produzir um conflito. Quem é que determina isso? Eu. Mais para frente, vivendo novas experiências, novas circunstâncias, eu aprendi, eu entendi melhor, eu entendi coisas que até então eu não tinha conseguido entender, que me levaram a modificar a minha ótica da vida. Eu vou fazer um esforço de adaptação para mudar
a minha tendência, a minha característica que eu tinha estabelecido até então para algo melhor. Isso vai me exigir, vai necessitar esforço da minha parte para que eu consiga alcançar aquilo. Sim. Se eu não fizer, se eu continuo me mantendo naquele comportamento anterior, da minha compreensão anterior, o que vai acontecer se agora eu já consigo compreender mais? Vai haver um desnível entre o que eu compreendo e como eu vivo. Isso vai produzir, novamente, transtorno, uma dificuldade, um conflito. E a vida continua todos os dias, todo momento. A gente continua vivendo, se relacionando com as pessoas, a gente dorme, acorda, e a vida se faz todo dia cheia de experiências. E isso traz mais compreensão. E muitas vezes confirmações a respeito daquilo que a gente está entendendo, a gente começa a realmente chegar em novas conclusões. Esse desnível vai aumentando se o meu comportamento se mantém sempre igual. O conflito é cada vez maior. O tormento interno é cada vez maior. Isso não é feito, repito, de fora para dentro. Não é alguém de fora que faz isso. Quando a gente estuda, mesmo na doutrina espírita, que falam sobre os obsessores, que são espíritos, que vêm e influenciam, o que eles fazem, na verdade? Eles são pessoas também, eles têm exatamente essas mesmas questões. Muitas vezes a gente se coloca como vítimas das situações, mas nós demos causa quando nós convivemos com eles no passado. Ou hoje ainda, quando a gente insiste em manter um comportamento, por semelhança a gente atrai. O que eles fazem para gerar dificuldade, pressão, tormento? Eles vêm e falam nos nossos ouvidos. A gente pode não ouvir, porque se eu não tiver mediunidade audiente, quer dizer, capacidade de ouvir como se fosse uma voz, mas eu registro os pensamentos, as variações de vontade, as induções através até dos sonhos, muitas vezes, que tentam produzir determinadas alterações sobre nós. Em que eles estão trabalhando? Exatamente nesse gap. Gap é essa diferença entre o que eu vivo. Eles pegam e vêm te falar daquilo que lá no fundo tu sabe. Que tu poderia e deveria estar fazendo melhor. Mas como tu não faz, eles vão lá e te atormentam. Tu não faz, é assim, é assim. Ou tu fez, ou pegam culpas do passado. Coisas anteriores, muito antigas. Olha, tu era assim, tu fez assado, tal. Tentam te mostrar que tu ainda vive de acordo com aquilo que tu já viveu. E se te convencer, tu fica culpado, tu fica dividido, tu fica assim, assado. Então são maneiras de produzir tormento. Mas aonde que isso tudo existe? Aonde isso tudo vive? Isso tudo vive e existe dentro do nosso próprio coração. Isso está gravado dentro de nós como forma da nossa história. E aprender a lidar com isso, a desenvolver uma relação harmônica com isso, a aceitar mesmo os erros do nosso passado, identificar eles como erros e dizer, não, agora eu vou consertar, eu vou arrumar, eu vou para frente, eu vou ajustar esses desequilíbrios que eu me permiti, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso mexe, isso diminui o tormento. Cada dia, cada momento, cada nova situação que se apresente, vai me levar a que eu vou sofrer o impulso que vem de dentro de mim de me repetir, de fazer de novo como eu sempre fiz, de ir de novo na direção das mesmas coisas. E eu vou fazer um esforço para não fazer. Às vezes eu vou conseguir, às vezes eu não vou. Às vezes eu vou recair, vou ficar chateado comigo e vou ter que me levantar e continuar, mas eu preciso nivelar essas coisas. O meu comportamento tem que chegar perto daquilo que eu consigo entender, para que eu consiga ter mais paz, mais equilíbrio interno. É certo que isso é cheio de desafios, isso envolve não só a gente, envolve as pessoas da nossa volta. Mas a vida é assim, afinal de contas, todos nós vivemos isso todos os dias, encarnados e desencarnados, nas mais diversas e nas mais variadas situações. Então, salvar é justamente
a ajuda que se recebe, o estímulo que se recebe de Deus em última instância, mas dos espíritos superiores, chamados anjos da guarda, que nos cuidam, espíritos amigos que gostam da gente, se preocupam, têm um pouco mais de hierarquia moral, de nível evolutivo maior que o nosso, pessoas que convivem conosco, encarnados também, que nos ajudam, nos orientam, nos aconselham, coisas que a gente recebe através de livros, de palestras que nos ajudam a compreender, mas tudo isso para quê? Para que a gente consiga viver em harmonia. Até que se chegue a um estado de pureza, sempre vai haver isso, a gente vai aprender algumas coisas e vai se esforçar para chegar lá, vai aprender algumas coisas e vai se esforçar para chegar lá. Nesse momento, a gente sofre muito para fazer isso, nesse estágio evolutivo que a gente se encontra, que é característica do planeta Terra. Aqui se encarnam espíritos exatamente com essa característica. A gente é resistente a mudar de patamar. Então a gente está aqui, a gente aprende, precisa muito sofrimento, muita pressão, coisa desse tipo, e tá bom, eu vou me esforçar, eu já sei, mas eu espero o sofrimento para me puxar, para mim me impor que eu tenha que viver um pouco mais. Só que a vida, como eu disse, continua e eu aprendo um pouco mais e eu tenho uma nova resistência, e daqui a pouco, muito custo, eu vou mais um pouquinho. Quando, mais à frente no processo evolutivo, a gente é mais disposto a essa transformação. Estou abrindo um parênteses aqui. Esse mecanismo de resistência que a gente tem, de querer se manter onde se está, é o que se chama na psicologia de ego. O ego tem exatamente essa função, de manter como tu está. Isso é desenvolvido lá do primitivismo como um mecanismo de sobrevivência. Então, tu tem impulsos que partem de dentro de ti, sob forma de pensamentos, de emoções. Emoções ainda primitivas, mas emoções que nos levam a tentar ficar como se está. Por isso que por isso que a gente justifica, a gente cria racionalizações em cima disso, a gente compensa, a gente culpa os outros, transfere para os outros. Porque isso tudo faz, se eu transferir para os outros, então eu não sou culpado, posso ficar como eu estou. Se tem um raciocínio para mim poder ficar como eu estou, então eu fico como eu estou. Se eu tenho uma ausência emocional, mas eu consigo compensar com alguma coisa, eu posso ficar com a minha ausência emocional, não preciso melhorar. Em última instância, se eu não conseguir fazer nada disso, eu nego. Negação. Eu digo que não aceito e ponto final. Não tem raciocínio, não tem nada, não quero. Então, são mecanismos desse tipo. Tudo isso que se faz, todo esse chamado da vida, é isso. O escolhido vai ser quem? A pessoa que disser assim, tá bom, eu entendi, eu vou pegar isso que está chegando para mim como convite à transformação e vou me transformar. Com todas as dificuldades, com altos e baixos, com as dificuldades que todas se apresentam, mas eu vou me impor um novo comportamento. Aí, isso me torna, na figura da escolhida, um escolhido. Eu me torno alguém capaz, alguém que consegue compreender mais a vida, interagir de forma mais harmônica e, inclusive, encontrar solução para os outros. Quanto mais solução eu encontro para mim, mais solução eu tenho, mais capacidade eu tenho de encontrar solução para os outros. Então, essa escolha de Deus não é algo que ele faça usando critérios externos, ou mesmo que ele faça efetivamente, que ele diga, agora te escolhi. Isso é algo que o indivíduo já criou dentro dele, ou cria dentro dele, desenvolve dentro dele, melhor dizendo, à medida que faz essa batalha. Esse é o processo evolutivo. Vocês notem que na maioria dos casos, a gente vive processos automáticos. A gente acorda, aí tem uma rotina, a gente repete aquela rotina e volta de novo a dormir e a coisa vai. E esses sentimentos, esses pensamentos que a gente nutre há muito tempo, eles ficam migrando da nossa cabeça para o nosso coração
E a gente volta e volta às dúvidas, aos estados de dificuldade, e aí tenta fugir de enfrentamentos, os dias vão passando e a encarnação passa. E aí a gente se encontra muitas vezes no pós-morte, em dificuldade. Como muitos desencarnados provavelmente se encontrem agora, aguardando uma oportunidade, ao tempo em que refletem, pensam, se preparam para voltar e ter que enfrentar de novo as situações nas quais a gente falhou. O que é ensinado na doutrina espírita se chama expiação. Porque não existe inferno, não existe situação eterna. É algo que vai ter que ser resolvido pelo indivíduo em algum momento. O tempo de sofrimento até resolver é que é a figura representativa do inferno. Um fogo que te queima e não te consome, quer dizer, uma aflição que fica ali dentro, contigo. Horas ela aumenta, tu fica mais desesperado, mais sem perspectiva, daqui a pouco tu acha que vai dar, vai melhorar, tal, e isso fica oscilando, mas sempre te produzindo mal-estar, sofrimento, até que seja resolvido. Nós não nascemos, nós não fomos criados para sofrer, nós somos criados para aprender. Muitas vezes o sofrimento é uma ferramenta de aprendizado. Acontece que, como nós insistimos em determinados comportamentos, e esse gap que eu falei, essa distância entre o que se entende e o que se vive aumenta, o nível de conflito é cada vez maior. Cria situações, culpas, reportes, arrependimentos, coisas desse tipo, que depois vão precisar ser resolvidas e ser colocadas no lugar também. Por isso também precisa reencarnar para resolver, para aprender, para recolocar. Então vocês notem que não é algo muito difícil de compreender. Não é algo mágico, místico, não depende de ninguém fora da gente. De fora vem essa ajuda, mas a ajuda não faz dentro da gente, não mexe dentro. A parte que é nossa continua sendo nossa. Voltando aqui para a passagem do que eu comecei a falar, e perguntaram para ele: Senhor, são muitos que se salvam? E aí ele responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Então, assim, qual é a figura? A figura que tem uma porta, é uma figura representativa. Quando eu atravesso essa porta, eu chego num estado de maior ventura. Essa porta ela tem uma característica, ela é uma porta estreita, ou seja, difícil de passar. E o que Jesus está falando? Nota que perguntam para ele: são muitos os que se salvam? Então ele vai falar o quê? Dessa salvação. Que eu acabei de definir. Então ele está falando, olha, te esforça. Porfiar é trabalhar duro, é difícil. Te esforça por passar essa porta. Por entrar num estado de ventura interna. Isso, de novo, é uma figura, porque como eu acabei de explicar, não é uma questão ligado ou desligado, que chega um dia que acontece alguma coisa, como se fosse cruzar uma porta e deu, tudo fica bom, lindo, maravilhoso. Isso é uma figura. Quando eu me coloco na direção de me transformar, me encho da coragem de fazer as minhas batalhas, mesmo que elas ainda não estejam consolidadas e feitas, eu já estou nesse rumo. Esse é o porfiar. Vai me testar, vai testar os meus limites, vai gerar dificuldades, mas eu estou indo naquela direção. Estou porfiando para chegar naquele estado. Porque muitos procurarão transpô-la, a porta, e não poderão. Então vai ter muita gente com vontade de transpor a porta, porque, claro, todo mundo quer ficar bem. Mas todo mundo quer ficar bem sem fazer essas transformações, sem alterar como se está. Preso nas suas ilusões, nas suas fantasias, nas suas tendências, nos seus vícios, nas suas coisas, ficar como se está. Então eu vejo a porta lá, eu quero ficar bem, eu quero ficar em paz, eu quero ter tudo aquilo lá. Mas eu não posso. Por que eu não posso? Porque eu não construí. Eu não dependo, de novo, de um sacerdote, de nada assim. Eu dependo de fazer essas escolhas e essas coisas. Por isso que a passagem, vocês notem a semelhança de conteúdo, está no mesmo capítulo que a anterior.
Se eu pegar e passar para a próxima, Jesus diz assim, eu não estou lendo todas as passagens, eu quero mostrar para vocês a essência. Depois, se vocês quiserem, vocês peguem lá o capítulo 18 do Evangelho. Como o diretor disse na abertura, vocês conseguem baixar de graça em PDF na internet, e aí vocês leiam. Tem uma outra passagem que ele fala, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O que é de novo essa figura de entrar no reino dos céus? É um estado íntimo de ventura, de felicidade. Como é que tu entra nele? Aí ele está dizendo, olha, não se enganem. Não é porque tu diz Senhor, Senhor. Senhor, Senhor é uma fórmula que vocês encontram a primeira vez mencionada na Bíblia, no Êxodo, no livro do Êxodo. Lá, originalmente, se falava Adonai, Adonai. Isso era falado de uma maneira, com uma entonação de intensidade na hora de pronunciar o nome do Senhor. De arrependimento. A pessoa tinha que, na hora de falar, que as pessoas eram treinadas para fazer isso. Na hora de falar aquilo, precisava ser o mais emocional possível. Mas muitas vezes, e é disso que ele está falando, porque ele conhece os hábitos do povo, não corresponde a uma realidade profunda. Ou seja, não é porque tu vai lá e faz o formato e tu diz, se a gente for adaptar para hoje, eu venho na casa espírita, eu tomo passe, eu trabalho na sociedade espírita, eu vou na religião, eu me acho uma pessoa boa porque eu pago os impostos, eu sou politicamente correto, eu não falo nada demais e tal coisa. Eu acho que está tudo bem. E aí eu vou lá e faço a minha oração, e eu sou sincero na minha crença, mas eu permaneço com as minhas características. Eu não mudo. Eu não mexo nelas. E aí ele continua dizendo, ó, muitos nesse dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Está falando de coisas práticas. A pessoa se colocou a ajudar muitas vezes e ajudou. Por exemplo, foi lá, vamos adaptar de novo. Foi lá dar comida para as pessoas. Deu comida para as pessoas ficaram alimentadas. Fui lá dar passe na casa espírita. Dei passe nas pessoas. Botei meu coração na melhor das minhas boas intenções ali. Fiz isso. Então as pessoas estão argumentando, mas senhor, a gente não fez essas coisas? E aí a resposta dele. Eu então lhes direi em altas vozes. Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. E era aqui que eu queria chegar. Porque nota que a pessoa está falando lá a oração, ela está dizendo Senhor, Senhor, com um tom de arrependimento de quem quer mudar. Mas no fundo ela não quer. E chega na hora, ela se repete. Isso aqui é iniquidade. Iniquidade é repetir velhos erros. Erros que a gente já sabe, já entendeu no coração que são erros. Não é questão religiosa, não é que alguém me disse que está errado. Eu já sei que está errado. E eu vou lá e me repito. Justifico e repito. Isso é iniquidade. Então ele está dizendo, não adianta tu fazer isso. Te afasta de mim porque não faz diferença nenhuma. Tu vem aqui me dizer Senhor, Senhor, te dizer arrependido, mas na verdade tu não te transforma. Então é melhor que tu colha os frutos do sofrimento, das consequências que vão vir pelas tuas escolhas, pelo teu comportamento. Aí mais quebrado pela dor, pela dificuldade, talvez tu diga Senhor, Senhor, verdadeiramente arrependido. E aí tu te esforce mais na direção de viver novos valores. De te escolher. Então é uma exposição aqui que a minha intenção é levar uma reflexão assim, um pouco mais objetiva. Tirando os aspectos assim mágicos, religiosos de transferência que se faça. Em algum momento a gente tem que parar e perguntar para si, o que se quer da vida? Para que eu venho num centro espírita? Por que eu faço uma oração? É só para me aliviar no momento? Para mim me sentir um pouco melhor comigo mesmo? Para diminuir a pressão e daí eu volto e continuo sendo tudo igual, fazendo tudo igual? Mesmo que muitas vezes Deus
Os espíritos superiores, quem gosta, chega ali, te ajude, te envia pessoas, a pessoa vai lá, conversa, tal, te tranquiliza, tu toma um passe, sai melhor. Mas depois tu sai, tu não volta exatamente para as mesmas coisas. Então tu te levanta para cair. Então tu te sente um pouco melhor, tu quer te sentir um pouco melhor, para aí tu te sentindo um pouco melhor, tu poder voltar a cometer as coisas que lá no fundo tu já sabe que tu está fazendo errado, que tu deveria mudar. Para cair de novo. Aí vira um ciclo de dependência. E aí vocês querem ser dependentes de alguém, de uma estrutura religiosa, seja lá do que for. Jesus disse assim: eu vim para que vós tenhais vida e vida em abundância. Vida em abundância é isso. É essa relação de viver, de integração com a vida, de ser feliz, sem essas dependências. Olha o sofrimento que é toda vez que a gente fica nisso, que a gente se levanta e cai, se levanta e cai, se levanta e cai. Olha como nos faz mal. Olha como é cansativo, como a gente perde até a nossa relação consigo mesmo, perde o autorrespeito, perde tanta coisa. Todos nós passamos por isso. Jesus vem justamente como ele disse, ele não veio para quem era são, ele veio para quem é doente. E como nós ainda temos todos esses conflitos, ele sabia disso, ele fala disso, nos convidando a uma transformação profunda. Não são fórmulas religiosas exteriores, externas. São coisas para serem levadas a sérias e vividas por quem já esteja em interesse de fazer isso. Se a gente já está batido, cansado de se repetir, realmente tu olha para dentro de ti, não é para agradar ninguém, não é para se sentir com uma dívida paga perante Deus ou perante quem quer que seja. É porque eu olho para dentro de mim, eu não quero mais ser assim. Eu sinto falta de tais e tais valores aqui dentro de mim. Eu quero conseguir, quando alguém me faz tal coisa, eu quero conseguir reagir de tal maneira. Eu quero ter mais capacidade afetiva, eu quero realmente aprender a gostar. O que significa isso? O que é amar alguém? Qual é a diferença entre amor e apego, dependência? Eu quero aprender isso em profundidade, eu quero mesmo. Ou eu quero continuar nos meus apegos, nas minhas coisas superficiais? Eu falo que eu quero ajudar as pessoas, que eu quero me aproximar, mas eu quero mesmo? Eu estou fazendo, eu me capacito, eu estou me esforçando para aprender sobre a vida, para poder, se eu chego para falar com alguém, o que eu vou dizer? Eu vou dar conselhos da minha cabeça para que a pessoa seja um clone meu? Como se a pessoa fizesse o que eu faço, ela fosse ser feliz, mas quantas vezes o que eu faço não me faz nem eu ser feliz? E eu vou dizer para ela fazer. E se faz isso. Na hora, sem recurso, querendo ajudar na boa vontade, a gente coloca as pessoas no buraco. A gente dá conselho furado. Então qual é a essência da vida? Qual é a lei divina? Eu me esforço para entender isso, para aprender isso? Que parcela do meu dia, da minha semana, eu dedico para pensar um pouco? Para sair dos ganhos, das sensações, dos prazeres, de atender a mim, aos meus, e eu dedico um pouco para entender a vida, antes de mais nada, para me integrar nela. Então essa é a intenção, que a gente pense de outra maneira sobre tudo isso. Não são fórmulas religiosas, não é uma questão de vir num centro religioso, não é uma questão nem de tomar passe. No fundo, tudo se resume a isso. Como nós nos relacionamos com a vida. Quais são as nossas escolhas para que aí a gente se torne, então, na figura de hoje, um escolhido. Até a próxima. Então, por hora, eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos.
ficaram até agora conosco. Feitas as ponderações, compartilhem nosso conteúdo, levem a mais pessoas e terça-feira às 20h30 estaremos de volta.